Uma alegria estarmos juntos, você aí, a gente aqui, você sentado no seu sofá, com a sua família, tomando café. Chama todo mundo da casa para assistir junto a esse nosso culto, a nossa celebração online, nesse tempo de distanciamento, de afastamento, por recomendações da Organização Mundial de Saúde. É uma alegria a gente estar junto como igreja aqui. Um certo rabino vai dizer que o Shabá, que é o encontro dos judeus, o tempo de oração deles, um ritual, um rito deles, ele vai dizer que é o tempo onde todos os judeus do mundo estão juntos no mesmo lugar. Essa mesma lógica é para esse povo de Deus, para nós, eu e você, o mesmo lugar de oração. Esse lugar que eu quero te convidar a estar nesse momento, a colocar o seu coração sensível àquilo que Deus vai fazer nesse tempo, aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração e ao meu coração nesse momento. Eu queria deixar um texto com vocês. Salmo 126 vai dizer o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até em outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, e aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Essa é a nossa oração nesse tempo, para que o Senhor renove o nosso espírito, nosso coração, mas que como homens e mulheres de Deus, discípulos de Jesus, filhos de Deus, nós possamos também assumir a nossa responsabilidade de semear, de continuar a semear semente cheia de vida, semente cheia de esperança. A semente que o Pai nos inspirou a semear. Que a paz, aquilo que o apóstolo Paulo sempre diz em suas cartas, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, que fala sobre o nosso sentimento, a nossa mente, a nossa razão, que essa paz nos direcione a obedecer à voz do nosso Mestre. A paz que é o fruto da graça, a graça revelada por Jesus, o Filho que deixou de ser único, deixou de ser unigênito para ser primogênito, primeiro de muitos irmãos. Nessa mesa de muitos irmãos, Deus nos convida a continuar responsáveis, semear a semente de vida, de esperança, não trazendo caos, não gerando um caos no nosso tempo, para o nosso povo, mas sermos homens e mulheres que conciliam pessoas, que acalmem corações, que confiem e tenham a sua esperança, a sua fé renovada no Espírito Santo de Deus, no nosso Cristo, no nosso Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus. Quero orar com você. Deus, a nossa oração nesse tempo é para que o Senhor continue nos inspirando, para que o Senhor continue gerando responsabilidade no nosso coração, como filhos e filhas de Deus, a continuarmos a semear a semente cheia, Deus. Não nos acovarde, não nos dê o espírito de covardia, mas nos renova aquele espírito que o Senhor nos deu de ousadia, de fé, de esperança, para que possamos aguentar esse tempo de crise, mas com o coração alinhado no Senhor, com a fé renovada pelo Senhor, para continuarmos aquilo que o Senhor já traçou para o seu povo. Nos dê sensibilidade, não apenas sinceridade, nos dê uma sensibilidade refinada, para ter o olhar do Senhor para esse tempo, Pai. O Senhor, o grande pastor, que deixa 99 para ir atrás de uma, nos dê essa sensibilidade, onde as pessoas, seja ela quem for, tem valor, tem o seu valor, porque o bom pastor deixou 99 para ir atrás de uma. Nos dê esse coração, Deus, coração conciliadores, Deus, não geradores de caos, de confusão. Nos dê esse coração de filhos e filhas teus. Renova o nosso espírito, nos ajude a semear. Essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesse lugar tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender
mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Esse lugar, tu és real. Totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso me humilhar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que vim buscar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha herança é o teu amor, minha colheita é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que vim custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Convido a vocês que estão em casa aí, continuar nesse clima de adoração, louvando ao nome do Senhor, nosso Deus, aquele que é o único digno de todo louvor e adoração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será dele. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, que alegria poder compartilhar nesse tempo uma palavra de Deus ao seu coração. Nós já fomos ministrados pelos louvores que cantam verdades essenciais da nossa fé, de nós nos humilharmos na presença de Deus,
de nós fazermos através da nossa vida o Senhor Jesus ser grande, que Ele cresça nas nossas vidas. Que verdade tremenda nós acabamos de cantar, declarando: olha, independente de situação, circunstâncias, Deus é Deus. Deus não tem variação, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Essa é a confiança que nós temos, essa é a afirmação da nossa fé, que o nosso Deus Ele é imutável. Eu queria compartilhar com a igreja que está reunida nesse tempo, nas casas, porque você está nos ouvindo, nos recebendo aí na sua casa. Muito obrigado por estar nesse tempo aí, adorando o Senhor Jesus, rendendo graças ao Senhor, juntamente com a sua família, outros irmãos em locais de trabalho. Deus abençoe a sua vida. Tem sido um tempo tão especial para as nossas vidas. Nós estamos reaprendendo algumas verdades, dizendo que Deus está em todos os lugares, mas é tão bom também quando nós reunimos coletivamente, e em breve esse tempo voltará. Mas fique firme na fé, olha, prossiga, caminhe sem vacilar, olha, zele pela sua vida, zele pela sua fé nesse tempo, e aproveite essa oportunidade para buscar ao Senhor na sua casa, junto com a sua família. Faça o culto doméstico. Utilize desse tempo que você está tendo para, olha, aprofundar no seu conhecimento acerca de Jesus, na leitura da palavra, na meditação das verdades de Deus para a sua vida. Eu queria compartilhar nesse tempo sobre aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em uma das suas cartas da prisão. Ele escreveu no tempo onde ele estava preso lá em Roma, Filipenses, a carta da alegria. Tem dizeres aqui poderosíssimos à nossa vida, ao nosso coração, mas eu queria nessa noite que você abrisse a sua palavra em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12 até o versículo 14. Essa é a meditação para esse momento, para esse dia, e que o Senhor Jesus nos abençoe com poder e graça. Diz o texto das Sagradas Escrituras em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, o seguinte: não que eu já tenha recebido isso, ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse texto eu percebo que é uma vontade de Deus para o homem. Há uma vontade de Deus em santificar esse homem, há uma vontade de Deus em transformar a vida desse homem. Mas eu percebo aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem que outrora fora perseguidor da igreja, mas convertido à fé cristã, agora podendo ajudar muitos irmãos a manterem-se firmes no caminho. Ele nos orienta, ele nos anima, ele nos inspira nesse texto, dizendo o seguinte: olha, Deus quer para mim, mas também eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa transformada pela graça de Deus. Nos versículos que antecedem aos versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo vai abandonar todo o status que ele tinha, religioso, social, tudo aquilo que ele correu atrás durante toda a sua vida, no que diz respeito à sua caminhada religiosa, o seu status social. Ele vai julgar isso como um esterco, como algo desprezível pela sublimidade de conhecer a Cristo Jesus. Por isso, quando eu li esse texto, fazendo a meditação minha pessoal, eu percebi que Deus quer nos transformar, que Deus quer mudar a nossa história, a nossa existência, a nossa jornada existencial aqui nessa terra. Mas eu percebi no coração, na mente do apóstolo Paulo, o desejo também de ser transformado pela graça de Deus. É como se o apóstolo Paulo estivesse se colocando na olaria de Deus e pedindo a Deus: Deus, por favor, me transforme numa pessoa nova, numa pessoa diferente. Tudo aquilo que eu havia planejado para a minha vida, eu vi que não tem fundamento algum, se Cristo Jesus não for o centro, se no Cristo Jesus não for a razão de todos os meus planos, de todos os meus projetos. Pensando assim, meus irmãos e irmãs,
nós. Eu elaborei aqui alguns entendimentos meu, não julgo ser todos eles a razão pela qual levou o apóstolo Paulo a essa tomada de decisão, a minha tomada de decisão, mas para a minha vida foi tão importante, eu gostaria de compartilhar com vocês, a pessoa que eu desejo ser, a vontade que eu tenho de me transformar a cada dia, me colocar à disposição do Espírito Santo, me colocar nas mãos do Espírito Santo e pedir: Espírito Santo, transforma a minha vida. E aí então eu meditei na palavra de Deus, eu pensei que eu preciso ser uma pessoa cada dia em construção, cada dia sendo transformada, cada dia sendo renovada pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que eu meditei foi que eu preciso ser uma pessoa que crê, que medita e que pregue a palavra de Deus. Meus irmãos, não há crescimento sem a palavra de Deus, não há transformação sem a palavra de Deus, não há transformação pelo Espírito se não for pela palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que ser prazer nas nossas vidas. Diz o Salmo 1, no versículo 2, que esse justo, esse homem que é bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sei que a nossa cultura brasileira, nós carregamos o péssimo hábito de sermos maus leitores, nós não gostamos de ler, nós não gostamos de meditar, mas faz parte do caráter cristão, a meditação na palavra de Deus, o crer na palavra de Deus vai nos levar a meditar diariamente nessa palavra bendita do Senhor Jesus, e uma vez alimentado por essa palavra, nós podermos com ação, com graça, com poder de Deus, com essa ação pelo Espírito Santo de Deus, compartilhar em pregação a bendita palavra de Deus, que traz cura, que traz salvação, que traz libertação, que traz bálsamo, que traz tranquilidade a nós em todos e quaisquer momentos da nossa vida. A palavra de Deus, a bendita palavra de Deus, sempre será remédio para as nossas vidas. Por isso eu desejo ser uma pessoa que crê, que medita, mas que também pregue, que anuncie, que proclame a palavra de Deus. Mas eu também desejo ser uma pessoa, à luz daquilo que nós lemos em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao 14, no desejo do coração do apóstolo Paulo, de ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa que se arrepende, que confesse os meus pecados, mas quero também ser uma pessoa que peça perdão e que perdoe de uma maneira rápida, de uma maneira a ser convencido pelo Espírito Santo a receber o perdão e a também liberar perdão para as outras pessoas. Meus irmãos, que necessidade que nós temos. Nós não deveríamos pecar, nós não deveríamos cometer atos ruins, mas nossa vida aqui nessa terra, nessa jornada nossa aqui nessa terra, nós temos os nossos desafios. Nós não queremos falhar contra o nosso Deus, nós não queremos falhar contra os nossos irmãos, mas vez ou outra, acometido por essa humanidade nossa, nós falhamos, nós pecamos, nós agimos de forma a causar aos olhos do Senhor a estranheza pelas nossas ações. Nós agimos outrora a causar um mau entendimento na vida dos nossos irmãos, nossos queridos, e aí a necessidade de nós nos arrependermos. Diz o texto da palavra de Deus que quem confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Diz a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diz o texto da palavra de Deus em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, que nós podemos confessar uns aos outros para que haja cura nas nossas vidas. Todo pecado que não é confessado, ele cheira mal. E por mais que nós tentamos esconder as más ações, os pecados da nossa vida, um dia ele passa a cheirar mal, as pessoas vão perceber. E tão logo, e é possível fazer isso, nós nos arrependamos, nós confessamos os nossos pecados, nós somos livres, aquele peso que estava sobre nós, ele é retirado, e a graça de Deus, que ela é leve,
ela passa a ocupar as nossas vidas, trazendo sobre nós um contentamento, uma satisfação. Pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus, sempre se arrependem, sempre confessam, sempre liberam perdão e pedem perdão para quem é a questão. Eu pensei também, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, sermos pessoas que abandonam diariamente a velha natureza e renovar a nossa mente e nos vestirmos da nova natureza. Essa nova natureza é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, versículos 9 e 10, vai falar dessa realidade em Cristo Jesus. Nós que estávamos outrora no lamaçal do pecado, com as nossas roupas imundas, sujas pelo pecado, agora nós fomos transportados das trevas para o reino de Cristo Jesus, o reino da luz. E o Senhor, nosso Deus, preparou para nós roupas novas. Por isso, o que o apóstolo Paulo nos orienta, olha, é tirar, é não ter amarra com aquela roupa velha, imunda, mal cheirosa, e nos vestirmos desse novo homem, dessa nova natureza. A velha natureza, a natureza caída do homem, faz com que o homem caminhe para a morte. Mas a nova natureza, em Cristo Jesus, oportuniza esse homem, favorece esse homem, instrui a esse homem a caminhar o caminho da vida, a vida plena, a vida abundante em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina, no desejo que ele queria ser um homem melhor, transformado pela graça de Deus, que ele precisaria tirar essa roupa velha, encardida, e assumir essa nova roupa, onde ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. O velho homem não tem solução para o velho homem. Para o velho homem a única solução é sepultá-lo. E por isso nós somos batizados nas águas, sepultando esse velho homem, mas ressuscitando, ressurgindo esse novo homem agora para andar em novidade de vida em Cristo Jesus. Por isso o desejo do apóstolo Paulo, a sua afirmação aos nossos corações é esse desejo de abandonar aquilo que é velho, aquilo que é ultrapassado, aquilo que é mal cheiroso, e assumirmos essa nova realidade de vida em Cristo Jesus. Você já fez isso na sua vida? Suas vestes são vestes novas, lavadas no sangue do Cordeiro. Você já assumiu essa nova natureza em Cristo Jesus, onde a inclinação não é mais para a carne, para as obras da carne, mas agora o domínio, a soberania é pelo Espírito e é para o Espírito Santo de Deus. Eu vejo que o apóstolo Paulo, entendendo a vontade de Deus para a vida dele, mas entendendo também que ele queria, o desejo, a afirmação do coração dele, eu quero, eu preciso, eu necessito ser alguém melhor. Ele nos ensina também que nós devemos ser agradecidos por tudo e em todo tempo. Diz o texto lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos orientando que nós devemos dar graças a Deus em todo o tempo. Não é a situação, não é as circunstâncias que podem balançar, levar daqui para colar a nossa fé. A nossa fé não está firmada nas circunstâncias ou nas situações. A nossa fé está fundamentada em uma pessoa, é Cristo Jesus, e Ele é imutável. Essa gratidão nos mostra que nós devemos ser também generosos e cheios de compaixão. Se eu reconheço que eu tenho recebido, e por isso eu sou grato a Deus pelas tamanhas bênçãos, as generosas bênçãos que eu tenho recebido da parte de Deus, isso me leva a entender que eu não sou o ponto final dessa bênção. Um coração grato ao Senhor por bênçãos recebidas, por graças recebidas, ele sempre vai entender que ele não é o ponto final da bênção. Ele vai poder desaguar na vida de outro alguém. A nossa gratidão nos leva a agir em fé, em generosidade, em compaixão, sempre percebendo ao nosso derredor os necessitados, aqueles que precisam do nosso toque, aqueles que precisam do nosso investimento, daqueles que precisam do nosso tempo, das nossas ações, daqueles que precisam que nós de alguma forma possamos abençoá-los, porque uma vez abençoados por Deus, nós seremos também abençoadores de pessoa. Faz parte,
é princípio do reino de Deus, melhor dar do que receber. Registrou Lucas no capítulo 20, versículo 35 de Atos dos Apóstolos. Seja uma pessoa agradecida. Murmuração não vai te levar a lugar algum, a não ser lugares terríveis na sua existência. Murmuração traz ao homem prisão terrível. O homem fica preso da sua murmuração, ele não prospera, ele não progride, ele não avança, ele não reconhece aquilo que Deus tem feito, ele fecha a porta do seu coração para não receber. Mas a gratidão abre as portas do coração do servo de Deus, da serva de Deus, para receber de Deus e também para poder ofertar, oferecer de forma generosa e por compaixão às demais outras pessoas. O apóstolo Paulo então nos ensina, meus irmãos, olha, em todo tempo, em todas as situações, vamos ser agradecidos ao Senhor. Vamos substituir a murmuração, os questionamentos, as reclamações por louvores, por adoração, por ações de graça. Na oração nós agirmos com gratidão ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado. Quem sabe nessa hora, aonde você está, você pode dizer o seguinte: Senhor, muito obrigado. Levantar suas mãos aos céus e declarar: Senhor, muito obrigado. Se não tenho tudo aquilo que eu quero, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, porque nada tem falta àqueles que confiam em Ti. Caminhando já para as nossas conclusões finais, eu aprendo com o apóstolo Paulo que um homem que é transformado pelo Espírito Santo, ele sempre vai buscar a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo vai afirmar isso: olha, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Esse é o desejo de Deus em Jesus Cristo, em converter todas as coisas a Ele. E o apóstolo Paulo diz: eu quero viver a minha vida para a glória de Deus. Eu quero colocar os meus planos, os meus planejamentos, tudo aquilo que eu já imaginei, pensei em viver para mim. Todo conceito de sucesso, de vitória na minha vida vai ser para viver para a glória de Deus. Todas as decisões que eu for tomar, tudo aquilo que vier às minhas mãos para fazer, eu vou fazer para a glória de Deus. Eu sei que eu tenho as minhas vontades, eu sei que eu tenho os meus desejos, eu sei que tem aquilo que a carne me intriga, me desafia a fazer, onde eu quero trazer algum proveito para mim mesmo, alguma glória para mim mesmo, algum louvor para mim mesmo. Mas o apóstolo Paulo falou: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o meu ministério, que é dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus, da glória de Deus. Ele vai dizer também que se ele anuncia o Evangelho, ele não tem do que se vangloriar, de se gloriar, porque ele imposta essa obrigação. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Meus irmãos, o mundo é apelativo, o mundo é convidativo, o mundo é sedutor, o mundo quer fazer com que você viva para você mesmo. O mundo quer afirmar que a finalidade da existência humana é ser feliz a qualquer custo, é ter sucesso, é ter vitória em âmbito econômico, material, de todas as ordens, para que o homem seja reconhecido como bom, como perfeito, como aquele que com seus braços pôde criar impérios. Mas o apóstolo Paulo nos afirma que nós devemos buscar em todas as coisas a glória de Deus. Eu quero desafiar você sempre na sua vida, viver para a glória de Deus, viver para exaltar a Jesus, para transparecer Cristo na sua vida. O texto de Mateus capítulo 5, versículos 16 e 20, vai falar essa realidade, para que os homens vejam as nossas boas obras e possam glorificar ao nosso Pai que está no céu. Não a nós, meus irmãos, Salmo 115, não a nós, mas ao Senhor seja dada a glória, por causa da bondade dEle, por causa da fidelidade dEle para as nossas vidas. Viva para a glória de Deus. Nós não teremos nenhum contentamento. Todo retorno que nós tivermos, todas as falas preteridas por homens nesse mundo, não vai ser à altura daquilo que vamos ouvir quando no juízo final o Senhor nos colocar frente a frente com Ele e dizer que nós somos servos bons e fiéis.
que nós cumprimos com a nossa missão, com o nosso propósito existencial. Diante das lutas, a despeito de tudo aquilo que nós já vivenciamos aqui nessa terra, nós preferimos honrar o nome dEle, nós preferimos viver para a glória dEle, nós não fomos levados daqui para lá, ou pelas circunstâncias e situações da vida, mas o que pautou a nossa existência foi a glória de Deus. Viva para a glória de Deus, você não vai ter uma alegria maior. Viva e aproveite que a glória de Deus está disponível a cada um de nós. Concluindo, lembrando a você que o desejo do apóstolo Paulo de ser um homem melhor, Deus tinha o desejo para o apóstolo Paulo ser um homem transformado, mas o apóstolo Paulo também desejou ser esse homem transformado, e nós meditamos que um homem transformado tem o desejo de crer, meditar, pregar a palavra de Deus. Esse homem transformado pelo Espírito Santo sempre buscará se arrepender, confessar os seus pecados, perdoar e pedir perdão rapidamente, antes que crie uma raiz de amargura. Nós também meditamos aqui que um homem transformado, ele sempre desejará abandonar diariamente essa velha natureza e renovar sua mente no Senhor, assumindo essa nova natureza em Cristo Jesus. Um homem transformado, ele sempre buscará ser agradecido ao Senhor em todos os momentos, situações da sua vida, e um homem transformado viverá a sua vida para a glória de Deus, para fazer o nome do Senhor Deus ser conhecido. Esse é o seu desejo? Esse é o meu desejo. Eu creio que também é seu desejo. Se não foi o seu desejo até aqui, quem sabe, aí onde você está, você para por um minuto, por um tempo, e medite nessas palavras e tome uma decisão. Olha, a partir daquilo que eu ouvi, daquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, eu quero viver para a glória de Deus. Eu sei aquilo que Deus quer para mim, e eu quero me submeter à vontade de Deus, porque eu creio que a vontade de Deus, ela é melhor para mim, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu posso, diante desse quadro desafiador, de ser uma pessoa transformada e em transformação, no meu desejo de querer ser uma pessoa melhor, eu posso contar, meus irmãos, com o Espírito Santo, a graça do Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, é Ele que nos faz lembrar todas as coisas que Jesus disse, é Ele que intercede por nós, está à nossa disposição. Se nós quisermos, nós podemos contar com Ele, que Ele vai nos ajudar. Nós podemos contar, além do Espírito Santo, nós podemos contar com as Sagradas Escrituras, a bendita Palavra de Deus. A palavra de Deus é a transformação, traz transformação à nossa vida. A palavra de Deus vai trazer ao nosso coração um entendimento de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus é um presente de Deus para nós. É a maneira pela qual nós nos relacionamos com Ele. É a maneira pela qual Deus fala conosco. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos a bendita palavra de Deus, nós também temos uns aos outros. Como é precioso a igreja, como é preciosa as células, os uns aos outros, o partilhar, o compartilhar, o confessar, o animar uns aos outros. Você pode ter esses 3 presentes da parte de Deus na sua vida, e você que já tem, usufruir dessa graça que é o Espírito Santo de Deus, dessa bendita palavra de Deus, e dessa comunhão edificante, transformadora que é a igreja, que são as células no nosso contexto aqui na Central. Deus te abençoe. Eu queria orar com você e por você nessa hora, que o Senhor Jesus te cubra de graça, que você permaneça firme na sua fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Aí, eu estou com os meus olhos fechados aqui. Isso nos permite uma melhor concentração, não há nada de místico nisso, mas vamos orar, acreditando que os ouvidos de Deus estão abertos a nós, que as mãos do Senhor estão estendidas para nos ajudar e nos salvar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque grande é a obra do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque partiu do coração do Senhor o desejo de nos transformar em pessoas à imagem de Cristo Jesus.
Agora, Senhor, nós entendemos isso, e nós também queremos dizer ao Senhor: sim, Senhor, nós também queremos ser transformados à imagem de Cristo Jesus. Nós não vamos criar nenhuma resistência para o agir, para o mover, ó Deus, do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos é nos quebrantarmos na Tua presença, nós queremos, Senhor, é obedecer ao Senhor em todo o tempo, nós queremos é submeter aos Teus desígnios. Faça de nós pessoas melhores, faça da nossa mente uma mente melhor, faça do nosso coração um coração melhor, faça do nosso corpo um corpo transformado, ó Deus, para a Tua glória. Ó Deus, é o que nós pedimos que o Senhor abençoe a cada família que nos acompanha e que nesse momento nos ouve, que a Tua bênção esteja sobre a vida deles, de acordo com a necessidade de cada um. Haja, Espírito Santo de Deus, mova, ó nosso Deus, porque nós não confiamos no braço da carne, nós confiamos no Senhor. Muitos fazem menção de carros e cavalos, mas nós iremos fazer menção do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos agradecidos ao Senhor e fazemos isso no nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe. Fique firme, persevere e compartilhe sempre da sua fé. Vai ser edificação na vida das demais pessoas. Um abraço. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Tudo bem? Queria deixar aqui alguns comunicados com a igreja. Próxima quarta-feira, 20 horas, a nossa live no Instagram, no Facebook. Divulgue para seus amigos, seus familiares. Divulgue para a sua célula. Amém? Segundo ponto, central em movimento. Cada célula estimulando a devocional, oração e palavra. Líder de célula, você é importante nesse movimento. Terceiro ponto, irmãos, membros e congregados. Os dízimos e as ofertas você pode estar trazendo, né? Todo domingo, das 8h45 às 11 horas da manhã, né, a equipe pastoral estará à disposição aqui dos irmãos para receberem, né, inclusive os alimentos para a cesta, tá? Alguns irmãos precisam, então faça a sua parte, amém? E se você não puder trazer os dízimos e ofertas, você pode depositar na conta da igreja, amém? Estamos colocando aqui na tela para você. Graça e paz, tenha um bom dia.